Aqui eu queria concluir fazendo uma análise de uma música de Renato Russo, em que ele faz uma descrição desses tempos para a gente. O poeta tem essa capacidade de aglutinar um monte de conceitos psicológicos, sociológicos, antropológicos, históricos e filosóficos e pá, oferecendo um pacote. Na música, há tempos, ele está conversando com a pessoa e é como se ele estivesse dando um conselho a essa pessoa. Renato Russo, inclusive, ele costumava gravar as conversas com os amigos para fazer música depois. Alguns ficaram até chateados com ele. Era uma fonte de inspiração. E aí ele começa dizendo assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Essa ideia da efusividade. Compra, tem, vai, balada, fica. Parece cocaína, mas é só tristeza. E esse movimento da euforia que gera uma tristeza como rebote, que acontece no uso de uma droga química, ou no uso de uma droga psíquica, ou qualquer coisa que a gente faça como vício, porque a gente quer excitação, mas como no fim de um trabalho árduo, depois vem um rebote de tristeza, ele termina dizendo assim: e por causa disso, dessa vida efusiva, que parece cocaína, mas é só tristeza, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E nesse processo que a gente vai vendo o autoabandono das pessoas, a reclusão própria porque não acredita mais em ninguém, não quer mais contato com ninguém, decepção porque cria formas fantasiosas de como os outros deviam agir com a pessoa, há um descompasso e há um desperdício. E aí ele dá uma definição que é recente. Foi um artigo que foi publicado ano passado por um psicólogo americano. Aí ele vai definir essa geração, ele disse nos anos 90, gente. Essa geração são herdeiras das virtudes que perderam. O artigo do psicólogo diz o seguinte: a geração atual não é definida pelo que conquistou, mas pelo que perdeu. Perdeu respeito. Perdeu generosidade, perdeu gratidão, ganhou computador, ganhou tênis, ganhou viagens, roupa de marca, mas perdeu virtudes. É uma geração caracterizada muito mais pelo que perdeu do que pelo que ganhou. E ele diz aqui no poema, olha só, nos anos 90, herdeiros somos agora da virtude que perdemos. E aí ele vai dizer para ela, porque ela está se queixando, e é o que os jovens dizem: meus pais não me escutam. Diz assim: tua tristeza é tão exata, eu sei, você consegue definir tão claramente para mim, que sou teu amigo, como está doendo, mas você está tão concentrada nisso que você esqueceu que hoje o dia é tão bonito. E a gente já está acostumado a não ter mais nem isso. Não conseguem. Você vai lá para a rede social daquele jovem, se matou, aí você vai lá, estava tudo lá. Minha vida não tem sentido, não vou fazer falta para ninguém. Não consegue ver o dia, não consegue ver as coisas. Simplesmente estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão, porque o resto é imperfeito. Não fica esperando que seja um mundo quimérico, do jeito que você quer para você se sentir feliz. É o mundo que é possível, é o mundo real. É a vida como ela é, os pais que são possíveis, as mães possíveis, as esposas, os esposos, os companheiros e as companheiras possíveis, o emprego possível, o clima dentro da religião possível, e não fantasioso, não aquela coisa, tem que ser excepcional, todo mundo bom, isso é fantasia, aí você não aceita a realidade. E aí ele diz assim: dissestes que se a tua voz fosse igual à imensa dor que sentes, o teu grito acordaria não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. A escuta que está faltando nas famílias. Diálogo. O que tem se perdido pela falta do diálogo? Tem se perdido relações entre pais e filhos, tem se perdido casamento, não há diálogo. A gente fica na pretensão de que o outro entenda o que a gente está pensando, o que está sentindo. Não adianta, não joga uma vez para colher maduro que morre podre, e não acontece. Seja objetivo, diga o que você sente, deixa o outro falar também. E ele diz assim, nessa descrição,
que ele está fazendo da sociedade, dessa crise, que ele vai descrevendo na música Há Tempos, ele diz assim: e há tempos, nem os santos sabem a certo a medida da maldade. Olha como a relatividade moral ganhou, campeou. Um mundo líquido, é um mundo tão líquido, tão sem parâmetros, tão sem ordem, tão sem disciplina, sem respeito, sem gratidão, sem reconhecimento dos processos, que há tempos nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, e por causa disso, há tempos são os jovens que adoecem.